Vamos ler uma palavra aqui, por favor, pessoal. Não posso falar mais não, filhinha. Tudo que você veio receber, você já recebeu. Aprenda a ter fé que acaba isso. Olha para mim aqui. Você prestou atenção na reunião até agora? Faz que nem eu, vive pela fé. Você tem alguém lá na sua vizinhança para socorrer no que você precisa? Tem ou não? Tem? Então você não deveria estar aqui, não. Quem é que não tem? Levanta a mão. Então confia em Deus que Ele vai te dar tudo. É? A minha resposta é assim, é direta. Eu não tenho ninguém para me ajudar na minha vizinhança, nem no meu bairro, nem na cidade, nem no país. Então eu confio. Estou falando das coisas tipo isso aí, ó. Quem podia ajudar essa mulher? Qual é o médico? Ela falou, tumor no fígado. Aí fez exame, cadê? Nada mais. Ela veio pedir outras coisas para outras pessoas. Então eu falei para ela, minha filha, presta atenção na reunião. Né? Leia, escuta a palavra agora, por favor. Quem conhece a palavra de Deus? Levanta a mão. Quem conhece mais a palavra? Você ou Jesus? Mas é dele a palavra. É dele. Ele é o verbo, mas ele quando estava frente a frente com o diabo falava uma coisa e Jesus falava, está escrito. O diabo falava outra e Jesus falava, está? De novo ele falava, está? Ou seja, isso é para mim e para você. Ah, mas ele falou foi para o diabo. Não, falou para o diabo naquele dia lá. Só que a palavra ficou para nós. Acreditar no que está escrito. Porque funciona. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava muito contente com Deus, sempre, né? Mas fez um agradecimento, porque o que nós, aquele povo simples da época, que já não existe mais aqui entre nós, mas o que eu e você temos recebido e visto e descoberto através da palavra, através da fé, os sábios e entendidos não têm e não sabem, não conhecem, mas é porque Deus escolheu revelar para nós ao invés de revelar para eles. Ou seja, a ótica de Deus em relação a você e a mim é diferente do mundo. O mundo só tem olhos para quem é grande. Deus tem olhos para nós. Amém, igreja? Então Jesus agradece. Você quer ver uma coisa? Lá em Minas tinha uma mulher com câncer. Estava leprosa e contraiu um câncer na boca. Você chegou a ver isso aí? Quando o médico a examinou, o médico falou, você só tem mais uns 3 meses de vida. Aí ela falou, não, doutor,
eu vou viver mais, então eu vou, já que o senhor não consegue me ajudar, eu vou lá no Valdemiro. Aí eu achei que o doutor ia dar uma bronca nela. O doutor falou, chamou ela, falou, vem cá. Pode ir, que a minha mãe estava com câncer, foi lá e ficou curada. Quem viu isso aí? Imagina a confusão na cabeça desse doutor. Porque o sábio e entendido é ele. Com diploma, talvez até pós-graduação. Nós somos os pequeninos. Só que ele nunca viu o que eu e você vimos. E quem quiser ver, vai ter que descer a casa do oleiro, sabe? Vai ter que descer do pedestal. Tem muitos doutores aqui no meio, mas para ver e receber, e sentir e receberem a revelação, tiveram que descer e vir para o nosso meio. Por quê? Porque Jesus agradece ao Pai, dizendo, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, instruídos, e as revelaste a quem? Os pequeninos. O médico passa muitos anos numa faculdade, aí diante de um diagnóstico ele fala, isso aqui não tem mais jeito. Aí o simplesinho fala assim, mas doutor, eu estava vendo um programa na televisão, sabe? Eu vou lá então, e você... Aí volta no doutor, o doutor põe a mão na cabeça, arranca o cabelo, chama o colega, fala, não é possível. Porque foi revelado aos pequeninos. Aos que se despojam. Só estou dizendo para eu não ter diploma, é o contrário. Você pode ter 10 diplomas, contando que você continue pequenino. Esse pequenino não é necessariamente que não teve oportunidade de estudar ou que não tem condição financeira, não. É aquele que reconhece a insignificância do homem e a grandeza de Deus. Então, Jesus, ele tem olhos para nós. Ele tem olhos para nós. E ele sabe muito bem o que se passa conosco, o que precisamos. Aliás, eu estava lendo, acho que é em Provérbios 15, que os olhos do Senhor estão estão em todo lugar, sobre os maus e os bons. É 15:3, não é isso? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Olha só. Os olhos do Senhor, ou seja, de Deus, estão onde, igreja? Todo lugar. Já teve alguma situação na nossa vida que a gente, como não tinha ninguém por perto, a gente estava aflito. Eu, por exemplo, em alto mar. Quem sabe que eu sou náufrago? Levanta a mão. No Oceano Índico. Eu estava lá no meio do mar e não tinha ninguém, não tinha barco, não tinha nada. Nada. Não tinha ninguém. Quer dizer, ninguém assim, né? Tinha eu, tubarões, barracudas, água viva. O diabo não perde tempo. O sujeito perturbado, igreja. E o diabo fala, e aí, Valdemiro? Você tem muita fé, não tem? Você está morto. E eu balançava assim. Eu falava, não é possível, eu estou ouvindo isso, porque estou com água no ouvido, né? E aí o Espírito Santo falava assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar. E o diabo falava e falava e falava. E é assim. Às vezes o advogado te diz que não tem jeito.
ou o médico diz, ou a sociedade diz, né? Ou seja, você olha a sua volta e você pensa que está perdido. Essa palavra, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Olha lá. Significa que em qualquer lugar ou em qualquer circunstância, Deus está olhando para você. Infelizmente há aqueles que são maus, né? Aqueles que não dão crédito à palavra, que são ruins. Mas os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons. E aqueles que se submetem a Ele e que acreditam nele, né? Tem umas coisas que a gente aprende na Bíblia. Eu estava lendo também nessa mesma madrugada, acho que é no Salmo 104, se eu não me engano, que o sol sabe a hora de se esconder. Você ouviu isso? Você ouviu essa palavra de hoje de manhã? Quem falou que estava ouvindo a palavra de manhã? Foi o baiano, né? Não foi? O vovô. Então, mostra aí, filha. Você encontrou? Olha lá. Fez a lua para marcar o tempo. Ó. O sol conhece a hora do seu ocaso. Né? O que é ocaso? Ocaso é a hora em que os astros se escondem. Seja o sol, seja a lua, se põe. Né? Nasce e se esconde, se põe. O pôr do sol é o ocaso, ou a entrada da lua, a saída da lua. E eles sabem, é o desaparecimento lá, de um astro. Até o sol sabe que tem que se esconder, que tem que obedecer a Deus na hora certa. Então os homens deveriam saber disso, que a palavra está dizendo. E aí Jesus diz assim, agradecendo ao Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, porque os sábios instruídos, eles se vangloriam com muita facilidade. Vangloriar é se gloriar da sua capacidade, se gabar, é se sentir superior. E é muito fácil a pessoa que estudou, a pessoa que venceu, entre aspas, na vida, bater no peito e dizer, eu fiz, eu aconteci, eu conquistei, sendo que o homem não recebe absolutamente nada se não vier do alto. Está escrito isso. Está escrito. Então Jesus agradece ao Pai, porque eu e você já vimos e ouvimos e recebemos tanta coisa. E esses sábios, eles me acompanham, eles sabem da minha origem, eu não nego, eu falo sempre. E eles ficam preocupados e muitos vêm
vem ouvir. Sentam aí para ouvir a sabedoria de um roceiro. Igual o bispo falou lá na África, um bispo da outra igreja falou: tem um camarada aí, um atrasado de chapéu. E foi bom ele falar, porque a mulher precisou um dia. Você viu lá o que aconteceu na vida dela? E é assim mesmo. Eu não sou adiantado, não, eu sou atrasado mesmo. Por quê? Porque eu não aprendi nem recebi em escola nenhuma o que eu tenho. Eu recebi direto do trono de Deus. Eu posso falar isso. Duvido que apareça alguém. Eu ensinei isso para ele. Se não nada, eu esqueci até a data do meu aniversário às vezes. Era menino. Mas Deus é quem revela essas coisas. Deus é quem revela. Eu já orei por muitos médicos no estado terminal, e eles ficaram curados. Você sabe disso. E deveria ser o contrário. Então, Deus está dizendo que foi Ele quem te separou, te escolheu. Quando você achava que não ia ter oportunidade na vida, e quem está me assistindo é a mesma coisa. Mas eu não vou ter oportunidade igual fulano, cicrano. Eu não sei se é igual, eu só sei que a sua oportunidade está aí. Se você tem consciência de que é pequenininho, se você tem consciência de que precisa de Deus, então tudo que você precisar, Ele vai revelar a você. Coisas que os sábios jamais terão acesso, Deus vai colocar na sua vida. Na sua vida. Coisas grandes e ocultas, né? Continuando, diz assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser. Olha só. Você não está aqui porque você decidiu somente isso, não. É claro que você teve que aceitar o convite, o chamado. Mas quando Deus olhou lá na sua cidade, ou no seu bairro, ou na sua casa, Ele viu o Davi que estava lá, o Samuelzinho, o Abraão, o Jacó, enfim. Você pode escolher um desses heróis aí. Mas ele chamou você, não é porque... mas o que ele viu em mim? Ele viu angústia, cansaço, sobrecarga. Porque Deus é diferente do mundo. O mundo escolhe, o mundo observa o currículo, a história. O mundo está atrás de quem dê lucro para eles, a sociedade. A sociedade não quer te oferecer nada, quer tirar. Se você não tem nada para oferecer, eles vão tirar o quê? Então você não serve, você é descartado. É só ver a lista de amigos sua, está sempre alterando. Você fala: engraçado, que fulano era tão meu amigo, nunca mais falou comigo. Mas quando ele vê você por cima da carne seca, ele te liga. Você sabe o que é por cima da carne seca, né? Então,
É o mundo. Não há nada neste mundo que justifique a troca de Deus, a substituição de Deus na sua vida. Nada. Não adianta justificar. Eu aprendi isso há muitos anos. Lá no começo da minha carreira, da minha caminhada. Quando chegava alguém, às vezes até parente, que eu nunca mais tinha visto, eu falava, olha, eu estou saindo para a igreja. Ah, mas hoje, tanto tempo que a gente não se vê, não dá para você. Não, você vai comigo. Não, mas eu não vou, então você fica aí. Ah, mas eu vou embora, então vai embora. Porque quando eu estiver gemendo, ou quando eu estava gemendo, quem me ouviu, quem botou o colinho para eu deitar, foi quem? Foi o Pai. Então pronto. Então pronto. Aprende isso. Aprende a viver assim. Coloca Deus em primeiro lugar e você vai ser a menina dos olhos de Deus. Por isso que eu perguntei, os seus vizinhos podem resolver a sua vida, socorrer? Então pronto, Deus pode. Quando Jesus falou, a quem o Filho quiser revelar, mostra lá. Quer dizer, a fé não é para todos. Está escrito isso. Aí ele diz assim, a quem o Filho, aquele a quem o Filho quiser. Aí dá uma olhada para a sua vida. Olha o que você tem recebido de informação, de ensinamento. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus na boca de alguém que não sabia nada do que se passava com você e falava exatamente o que estava se passando? Quem sabe hoje, né? Aquela jovem ali, ó, você aí, vai se matar por quê? Ela deve ter ficado preocupada, mas eu não conheço esse cabra. E nem eu conheci ela. Mas Deus, Ele nos escolhe. Não somos nós que escolhemos. Eu e você somos privilegiados, porque não fomos nós que escolhemos. Ele falou isso. Ele nos escolheu. Talvez, olha lá, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aí eu pergunto, mas não tem algum motivo? Por que ele me escolheu, apóstolo? É porque o critério dele é diferente do mundo, da sociedade. Se fosse fazer uma seletiva, ou então, se você estivesse no meio de uma multidão, e aquela multidão esperasse, cada um esperasse ser escolhido por uma coisa importante, ou um cargo, qualquer coisa, talvez você até fosse embora e falar, meu Deus, tem tanta gente mais bem preparada, melhor qualificada. Deus escolhe diferente. Você pensa que entra na minha cabeça as bajulações, os elogios, os confetes? Eu sei muito bem por que ele me escolheu. Na minha própria casa eu sempre fui o pior, o menor. É que Deus escolhe diferente do mundo. Mas não interessa
Se eu e você éramos os menores, o importante, o que interessa é que fomos escolhidos por Ele. Então, não tem esse negócio de... É só você ver a escolha de Davi. Você acha que tem algum profeta como o profeta Samuel hoje na terra? Claro que não. Claro que não. Samuel, ele era muito amigo de Deus e Deus era muito amigo dele. Deus falou com ele quando ele era menino ainda. Numa época em que Deus não falava com ninguém mais na terra, ele falou com Samuel. Você sabia disso aí? A Bíblia diz que naquela ocasião, naquela época, a palavra do Senhor era muito rara. Naquela época, Deus passava 100, 200, 300 anos sem falar com o ser humano, com a terra. Até 400, né? Até 400. Deus chegou a passar 400 anos sem falar com o homem, sem responder o homem, o povo dele. Ia passando gerações. E os pais não tinham nada que dizer para os filhos, assim, ó, Deus falou conosco. Não falava. Não falava. Por isso que hoje, quando alguém te falar, quando o Senhor te falar, desperta, escuta, atende. Está escrito isso. Quando alguém chegar aí para você que está do outro lado, eu posso falar de Jesus para você? Puxa a cadeira, senta no chão, prepara uma pipoquinha e deixa a pessoa falar. Você vai comendo a pipoquinha e vai falando. Porque na época, você já pensou se Deus parasse de falar com você, comigo, com todos nós? Você está doido. Mas eu estou falando da importância que tinha o Samuel. Diz a Bíblia, mostra lá, a palavra era muito rara, então Deus falou com Samuel. Deus falou, Samuel. E ele sabia que ele era jovem, mas ele sabia que era rara a palavra. Mas aí ele achou que era o sacerdote e falou, pois não, senhor. E ele foi lá, o senhor me chamou? Ele falou, não, o Eli, né? Ele falou, não, volta a dormir. Aí de novo Deus falou, Samuel. Que privilégio. Muitos e muitos anos Deus não falava com ninguém. E de madrugada ele chama o Samuelzinho. É que a gente não dá valor, o mundo está banalizando esses momentos em que Deus fala. Você sabe que Deus fala com você. Você sabe que Ele revela coisas a você. Quantas vezes na fala de um servo, de uma serva, Deus falou o que se passava na sua vida e prometeu a você. Está banalizado. Até o sacerdote ficou preocupado aí. O senhor me chamou? Não. Foi dormir e falou de novo, Samuel. Então Deus chamou de novo. Aí o Eli orientou, falou, meu filho, então é o Senhor que está falando. Ó. Na verdade chamou, né? Falou chamando. Ele falou, era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve.
Aí Samuel já estava orientado, né, pelo sacerdote. Aí Deus chamou de novo Samuel e falou: pode falar, Senhor, eu estou te ouvindo, eu sei que é o Senhor agora. Que privilégio, tão jovem. Se você soubesse quantas vezes Deus já falou com você. Tem gente que é tão surda para a voz de Deus, que ouve isso aqui e depois sobe aqui: apóstolo, pode orar nesse sentido assim, assim? E Deus já falou, ó. É? Então Jesus falou: obrigado, Pai, porque o Senhor ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então não existe esse negócio de e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse negócio de religião. Não, que toda religião é boa. Religião nenhuma é boa. O bom é conhecer o Filho e o Pai. Conhecendo um, você conhece o outro. Conhecendo o outro, você conhece o um. Amém? Esse negócio de religião boa, isso é besteira. Eu não prego religião. Ah, mas por que aqui acontece essas coisas? Oi, acontece aqui, mas se eu fechar aqui e abrir ele do lado, vai acontecer do mesmo jeito. Porque o que eu entrego para você é o que está ali. E aí embaixo ele diz assim, ó. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis, o quê? E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa foi uma das primeiras passagens, textos bíblicos que eu ouvi quando estava conhecendo Jesus. Você deve ter ouvido isso também. Mas talvez você não tenha sido esclarecido, ou ninguém abriu os seus olhos, o seu entendimento, para uma coisa. Nem os seus melhores amigos vão suportar você na aflição, no cansaço. Por quê? Porque você fica mal-humorado. Quando a gente está sobrecarregado, a gente fica mal-humorado, ofende as pessoas, magoa as pessoas, e não tem ninguém que não faça isso. Todo mundo faz isso. É que tem gente que acha que é só magoado, mas que não magoa. Mas esse é o estado do homem, do ser humano. Transferir a carga para quem estiver mais próximo. E é inconsciente. Então você fica chato, ninguém quer saber de você. Deus é tão diferente, tão superior, que na festa dele ele convida exatamente os chatos. Você já deve ter falado para o seu marido assim, ó, ninguém aguenta você quando você está enfrentando isso ou vivendo isso. Só que ele fala a mesma coisa, é a mesma coisa. Mesma coisa. Porém, Deus fala, você acha que eu ia mandar um convite, distribuir convite por aí para uma festa minha particular? Ó, você que está desempregado, você que está revoltado, querendo matar todo mundo, você que está culpando todo, você que...
está mal-humorado, com depressão, vem para minha festa. Vem nada, rapaz. Mas Jesus é extraordinariamente maravilhoso. A igreja hoje é formada de gente que chegou num nível de intolerância terrível. A família... Tem mães aqui, tadinha, que não aguentavam mais. A mulher do baiano foi muito paciente com ele, mas já estava também na... Eu duvido que ela nunca teve vontade de enfiar umas 5 acarajé com ela abaixo dele. Eu teria feito uma acarajé gigante. Cadê ela? Cadê ela? Moça, eu vi ela aqui agora. Acharam você? Achou, mas o cão já foi embora. Foi rápido. Mostraram ela aqui agora, eu vi. Não foi? Ah, foi? O cara... Ela tinha que ter dado uma rapadura para ele engolir inteira. Rapadura quadrada, né? É um retângulo, né? Não é isso? Mas eu te contava. Não adianta, você não pode abrir mão de Jesus, porque tem estados, tem fases da sua vida que só Ele consegue te suportar. Quem entende o que eu estou falando? Só que não é só suportar, Ele convida, Ele fala assim, vinde a mim. Não, peraí, você está adiantando, Ele fala todos. Ele não fala todos? Hein? Todos. Eu lembrei de uma situação que eu e a bispa vivemos. Uai, você foi buscar? O meu filho já deram testemunho, você foi buscar. Eu mandei você buscar eles. Vocês sumiram. É porque eu falei. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui, não está? Que eu falei assim, se eu fosse você, eu fazia esse homem comer uma rapadura sem mastigar na época. Hoje não, hoje se eu fosse você, eu botava até um molho. Não tem um molhozinho que você põe na acarajé, aquele molho saboroso assim? Hã? Como é que chama? Boi lambão? Molho lambão? Não, lambão, a minha mãe, quando eu não queria tomar banho, falava que você é lambão. Quem já ouviu isso? Ô, baiano, hoje não. Mas na época, se fosse eu, fazia isso, comer umas 5 rapaduras sem mastigar, entendeu? Ia entalar. Mas olha que, baiano, Jesus, ela foi paciente com você, mas Jesus é mais paciente ainda. Ela foi amável com você, mas Jesus é mais. Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis, ok, igreja? E eu... Que coisa linda, né? Quando a gente era obreiro, eu e a bispa, muitos anos, a gente ia evangelizar, a gente pregava esse texto aí, né? E aquele lá aí de por todo mundo. Só que isso aí é tão rico, tão profundo, porque eu e você já tivemos amigos na vida que pareciam inseparáveis. E alguma coisa aconteceu e acabamos, um foi para um lado, outro foi para o outro, não é verdade? Muitos casais que você olha aí são inseparáveis, daqui a pouco estão separados. Agora, ninguém pode separar você de Jesus. Você sabia disso aí? Quem sabia disso aí? Mas sou eu que estou dizendo? Está lá em Romanos, tá? Está aí? Capítulo 8. Ninguém. Gente, é uma coisa muito forte que os sábios, os poderosos da terra, os instruídos não sabem. Isso aí é revelado aos pequeninos. A palavra diz que nem a morte, nem a fome,
nem a prisão, nada, nem a espada, que é a morte, ó, nada, nem a nudez, nada, nem a angústia, nada. Pelo contrário, essas coisas, quando a tribulação, essas coisas quando vêm sobre nós, aí é que nós saltamos no colo dele de vez, até pegar no sono, não é? Hein? Eu, quando eu estou mesmo apavorado, eu sinto até o Senhor cantar a canção de Niná para eu dormir. Hein? Mas não é aquela história que minha mãe contava, Joãozinho e Maria, não. Ele fala do Abraão, quando estava aflito. Que quando você estava assim, meio moribundo, meio bicudo, quando era pequeno. Quem lembra ainda quando era pequeno, mamãe, deita aí, deixa eu contar uma historinha para você. Aí eu vinha de novo, Joãozinho e Maria, de novo. Aí às vezes a minha mãe esquecia, eu falava, mãe, esse pedaço aí eu falava para ela, uai. Você lembra? Claro, a senhora conta todo dia. Jesus fala assim, quando você estava... Ele está contando agora para você. Quando você está muito precisado, como diz lá no Nordeste, Jesus fala assim, ó, o Moisés estava pior do que você. Aí eu falei para Moisés, fala para o povo lá para santificar que amanhã vai ter carne. Aí Moisés ficou apavorado. Aí eu soprei um vento da banda do mar. E a carne foi chegando. Olha essa história de Jesus. Aí Jesus fala assim, sabe aquela viúva lá que o Elias visitou? E vai contando. E daqui a pouco você está forte, fala, eu vou vencer. Eu vou vencer. Igreja, se eu pudesse te dar um pouco da minha fé. Eu já passei tanta tribulação nessa vida, igreja. Você conhece algumas delas. Tinha dia assim que eu pegava no sono, aí amanhecia, estava tudo mudado. Eu falava, engraçado. Aí começava a vir as notícias, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mudou tudo. Aí eu lembro, mas como é que eu dormi? O Senhor contou histórias para mim, igreja. Contou. E as histórias são tão bonitas e tão verdadeiras. Esse negócio de Joãozinho e Maria é mentira. Mas as histórias de Jesus são extraordinárias. E quando ele conta parábolas para mim, quando eu estou aflito, que parábola não aconteceu de fato, mas ele está querendo dizer o seguinte, se você agir assim, eu vou fazer assim também na sua vida. Tipo a do filho pródigo. Aí ele fala, vinde a mim todos os que estáis o quê? E sobre... E eu o quê? Alguém contou um testemunho hoje, Santa Amaro falou que via gente subindo com garrafão de água. Você viu? Exatamente. Igreja, tem vezes que eu subo com um peso tão difícil de suportar. Aí lá em cima eu não aguento botar no chão. Se eu botar vai quebrar. E vem um bispo e tira, quase que eu flutuo. Aí eu entendo assim. Quando ele fala, e eu vos aliviarei,
Ele vai tirar essa sobrecarga de cima de nós, aí a gente vai flutuar, é isso que ele está dizendo. Tem um salmo que diz que ele carrega os nossos fardos todos os dias. Não é verdade? Acho que é 68, não é isso? Eu estou bom de memória hoje, né? É engraçado, eu andei comendo queijo, falaram que queijo atrapalha. A bispa estava em Israel, aí lá em casa, né? Teve uma hora lá que foi minha sogra, quer dizer, as funcionárias saíram de 1h da tarde. Aí depois foi minha sogra, aí eu olhei e falei, eu não vou fazer comida não, eu tampei a comer queijo. Eu estava sozinho, só estava eu comendo queijo, ainda bem que ela largou 2 garrafas de café para mim, entendeu? Que o meu café não é legal. Aí eu estou bom de memória, esse negócio de que queijo atrapalha a memória, isso é mentira, rapaz. Hein? Então, igreja, que coisa boa, né? Deus carrega todo dia, senão a gente não ia aguentar, não. Eu já ouvi essa expressão, não sei como é que eu aguentei, aguentou porque Deus carregou. É que você não percebeu, não? Às vezes você está meio maluco, entendeu? Ou maluca. Você tem que prestar atenção nas coisas de Deus. Hein? Olha lá. Continuando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de quê? E acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é, e o meu fardo, olha, você quer trocar o seu fardo, não quer? Você vai pegar o fardo de Jesus, então é leve, suave. O jugo, você sabe o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Quem já morou na roça? Quem já viu botar canga nos bois? Quem já viu? Aquilo lá é jugo. Jugo é aquela canga que põe no pescoço do boi ou do cavalo. É? Olha lá. Olha lá, jugo, peça de madeira que se prende. O rapaz já fica com o dicionário para ver se eu estou errado. Tudo bem. Eu fazia jugo. Quem sabe que eu sou da roça? Eu fazia jugo. Eu balançava a canga assim, o boi vinha e enfiava o pescoço. Tadinho, o bicho, eu não sabia se era boi ou se era burro. Eles vinham, acostumam. Por isso que fala lá em Isaías, né, capítulo 1, que o boi e o jumento ouvem, mas o povo não ouve. Não fala? Obedece. Você sabia que o boi acostuma? Ele vinha, tadinho. Se eu tivesse a força do boi e visse aquele negócio vindo pro meu lado, eu quebrava no coice. Mas o boi ou no chifre. Mas o boi, tadinho, ele está escrito. Aí, aquilo é jugo, a canga. Aí Jesus fala, o meu jugo é suave. Por que ele fala que é suave? Porque você sabia que aquele jugo lá, a canga, machuca o pescoço do boi? Quem sabia? Tinha até um creme que a gente fazia da própria gordura do boi. Sebo, mas faziam. Você sabe, hein? Você é da roça, hein, mulher? Olha! Passava para ficar suave também, para escorregar, para não ferir. Mas ficava lisinho, caiu o pelo todinho do boi. É? Aí Jesus fala, meu jugo é suave. O jugo de Jesus é uma massagem. Ele põe a gente para dormir. É isso. Traduzindo tudo isso, Jesus está falando que está cuidando de você. Cuidando de você. Fica de pé, por favor.